Paz e alegria, amados e queridos irmãos da comunidade Berite. Um grande abraço em todos vocês. É muito bom que nós nos encontremos de novo, desta vez para o nosso segundo vídeo desse Tríduo Pascal. Então vamos começar com um momento de oração, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe com a sua intercessão, para que nós possamos assim ter um momento frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós começamos aqui falando neste momento da Sexta-feira da Paixão. O que significa para nós isto? O que significa para nós a cruz de Cristo? É claro que ao nos aproximarmos da cruz de Cristo, nós precisamos entender que as palavras podem não dar conta, os diversos aspectos, a beleza, o amor de Deus, a salvação que nos é participada, nos é dada através desse mistério da cruz. Mas hoje eu queria chamar a atenção para um elemento que é o mais importante. É que a cruz de Cristo é a maior prova de amor de Deus por você. Deus ama você. Deus ama você pessoalmente. E o que Ele deseja de nós é que nós possamos dar como resposta a este amor a nossa fé e a nossa vida. Deus me ama. Deus te ama. E se houvesse alguma dúvida a este respeito, a cruz de Cristo, nosso Senhor, coloca por terra quaisquer dúvidas. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro da glória do Evangelho de São João, que nós sabemos começa lá no capítulo 13, o livro da glória, se diz aquele momento da glorificação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Nós sabemos que este livro começa com a seguinte frase, a seguinte menção: tendo ele amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Veja só, irmãos, que palavra forte. Até o extremo Cristo nos amou. Então, essa dinâmica que começa aí, é aberto aí no livro da glória, passa pela ceia, pela Eucaristia, passa pelo lava-pés, vai chegar então até a hora da cruz. E quando Cristo rende o Espírito no momento da cruz, entrega o Espírito, então é dito, tudo está consumado. Então veja, toda essa dinâmica, tudo isto aí faz parte deste movimento de amor daquele que até o extremo nos amou, que até o extremo te amou. Ainda nesse livro de São João, no livro da glória, para que a gente entenda bem o que está acontecendo aí, a certa altura Jesus, no discurso, conversando com os discípulos, ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, o que é então o momento da cruz, o momento da entrega da vida de Jesus? É o momento em que ele nos vai amando até o extremo. E mais ainda, é o momento em que se demonstra que não há amor maior do que este amor dele que entrega a vida por nós. Entrega. Jesus entrega. E São Paulo vai dizer que alguém morra por alguém, por uma outra pessoa que seja muito boa. São Paulo diz isso lá em Romanos 5, lembram? Que alguém morra por alguém que seja muito boa, muito santa, ainda se pode conceber. Mas eis a prova brilhante do amor de Deus para conosco. Cristo entregou a sua vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, quando ainda não contávamos com a sua justificação. Mas ele entrega a vida por nós porque nos ama. Essa mensagem é muito forte e nós não podemos jamais perder essa mensagem de vista. Cristo te ama, Cristo me ama. São João vai dizer na primeira carta dele, diante dessa grande revelação, ele pode dizer, olha, Deus é amor.
Deus é amor. Só quem ama conhece a Deus, porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Eu me lembro que o meu professor de teologia fundamental, lá em Lugano, dizia isso: olha, se você quer conhecer um bom prato, você tem que comer, tem que experimentar. Porque só este método de conhecimento te faz entender o que é um bom prato. Porque o método tem que ser adequado àquela realidade conhecida. Veja então o que nos diz a carta de João: Deus é amor. Só quem ama conhece a Deus. Então, para que nós possamos conhecer a profundidade do que nos é comunicado nessa sexta-feira da paixão, é fundamental que nós aceitemos entrar na dinâmica do amor, compreendermos-nos amados e sentirmos então agora chamados a viver a partir desse amor. Essa que é a coisa fundamental que nós queremos dizer agora. E Santo Agostinho, foi um texto que mandamos nos consagrados esta semana, em uma de suas homilias trazida para o ofício das leituras na Semana Santa. Vai dizendo isso aqui, meu irmão, para você. Entenda bem, para você que me escuta agora, Deus ama você. O que nós estamos dizendo é que este amor da cruz, esta prova brilhante, não é simplesmente por todos os homens, é por você. E falando disso, Santo Agostinho vai dizer: gloriemo-nos também nós da cruz do Senhor. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor da glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis, pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno como o Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado? Quer dizer, diante desse fato, da sua encarnação e da sua morte por nosso amor, há alguma coisa que vocês não possam esperar da graça divina? Grandes coisas o Senhor nos promete no futuro. Está falando da vida eterna. Mas o que Ele fez por nós e agora celebramos é ainda maior. Onde estávamos ou quem éramos quando Cristo morreu por nós pecadores? Quem pode duvidar que Ele dará a vida aos fiéis quando já lhes deu até a sua morte? Por que a fraqueza humana, a minha e a sua, ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão em Deus? Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens, diz Santo Agostinho. Portanto, de modo algum devemos nos envergonhar da morte de nosso Deus e Senhor. Então nós estamos agora no horizonte da sexta-feira. Pelo contrário, nela devemos confiar e gloriar-nos acima de tudo, pois tomando sobre si a morte, quem nós encontrou garantiu com total fidelidade dar-nos a vida. E ele continua: se ele tanto nos amou, a ponto de sem pecado sofrer por nós pecadores, como não dará o que merecemos por justiça, que é fruto da sua justificação? Como não dará recompensa aos justos, ele que é fiel em suas promessas e sem pecado? Reconheçamos corajosamente, irmãos, e proclamemos bem alto: Cristo foi crucificado por amor de nós. Veja que forte. Cristo foi crucificado por meu amor, por amor de nós, ele diz. Digamos, não com temor, mas com alegria. Então veja, a sexta-feira não é um momento de... A igreja vai dizer, é um momento de uma suave alegria. Não com vergonha, mas com santo orgulho. O apóstolo Paulo compreendeu bem esse mistério e proclamou como um título de glória. Ele que teria muitas coisas grandiosas e divinas para recordar a respeito de Cristo. Não disse que se gloriava dessas coisas admiráveis. Não disse que se gloriava dos milagres. Ele disse, quanto a mim, não disse que se gloriava da ressurreição, da criação do mundo. Olha, disse Santo Agostinho, de que disse São Paulo que se gloriava? Ele afirmou, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que bonito essa coisa que nos diz Santo Agostinho. Porque esta cruz é a prova brilhante do amor de Deus para conosco. Porque esta cruz é a manifestação maravilhosa do amor de Deus para conosco. É uma linguagem de amor. Só entende a linguagem da cruz
quem entende a linguagem do amor. Fora isso, a gente fica conversando, fazendo abstração. Mas por que esta cruz é a linguagem do amor? É a prova brilhante do fato de que Deus me ama. Ele me ama, mesmo sendo eu pecador e fraco. Ama você, fraco e pecador, fraca e pecadora. Ele te ama. Então nós podemos dizer, como São Paulo, quanto a mim eu me glorio, eu me orgulho somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É forte demais dizer isso. Mas eu queria dizer mais uma coisa para você. É que às vezes a gente escuta dizer, né? Olha, não é pessoal não. Eu me lembro até que a gente escuta algumas coisas. Eu me lembro que eu achava engraçado. Quando eu gosto muito de cinema, como vocês, meus irmãos amados, sabem. E às vezes eu gosto de uma grande obra do cinema, né, em que o camarada é o poderoso chefão. Os camaradas faziam miséria com os outros, né? E no final diziam, olha, não é pessoal não, é só negócios, né? Em relação a Jesus acontece justamente o inverso. Ele não tira a vida, ele dá a sua vida. E ele diz, olha, é pessoal. É pessoal. Foi muito forte quando eu, depois de muitos anos estudando Cristologia em Lugano com Manfred Hauck, via as discussões sobre a consciência de Cristo. E a certa altura, então, aprendia que de uma maneira misteriosa, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, em sua humanidade entregue na cruz, pensava em mim, tinha-me presente no momento em que ele fazia a sua entrega. Vou repetir, o Verbo eterno de Deus, em sua humanidade entregue na cruz, de um modo misterioso, tinha-me presente, a minha pessoa, quando sobre a cruz entregava a sua própria vida. A gente pode dizer de um modo bem simples, ele pensou em mim, ele pensou em você. Ou pode dizer o que diz São Paulo. Ele me amou e se entregou por mim. Então Jesus me amou. Então veja, é pessoal. Jesus te amou e se entregou por ti. Ele tinha você presente. Ele pensou em você. É pessoal. É pessoal. E se só existisse você, só por você ele faria isso. Porque é totalmente pessoal. São Paulo entende, e a gente deve ler de novo essas palavras. Às vezes a gente passa por cima, dizia ele, repito, Deus me amou e se entregou por mim. Então eu posso dizer, eu, José, você, cada um que me escuta agora, Deus me amou. Ele me amou e se entregou por mim. E dizia São Paulo, então a minha vida presente agora, nessa história, nessa carne, eu quero viver por amor àquele que me amou de um modo completamente inaudito e se entregou por mim sobre a cruz. Então essa é a primeira grande coisa, meus irmãos, que eu queria partilhar com vocês, porque a gente pode dizer muitas coisas sobre a cruz, mas se nós não falarmos disso, Deus ama você pessoalmente. Quando você estiver celebrando a Sexta-feira da Paixão, você pode se orgulhar da cruz. Eu posso me orgulhar da cruz. Bater no peito e dizer, eu sou pecador, mas eu posso dizer, foi por mim. Foi por mim que Jesus se entregou. Ele me amou e se entregou por mim. E quanto a mim, eu quero gloriar-me da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me amou e se entregou por mim. Repita isso. Repita, tome posse disso. Ele me amou e se entregou por mim. A segunda coisa que eu gostaria de dizer a vocês é sobre a realidade do sofrimento da vida. Num tempo de grande sofrimento, nas tribulações que nos aparecem, a cruz tem o poder de transformar a situação mais dramática numa realidade plenificada de sentido. A noite mais dura, nós não precisamos passar por ela com desespero, porque temos ao nosso lado Cristo, que sobre a cruz assume as nossas dores, que assume a nossa história, que está conosco. Nós vemos, vamos caminhar um pouco mais para frente, aquele grito que todos nós conhecemos de Jesus sobre a cruz.
meu Deus, por que me abandonaste? E nós sabemos já que ele grita um grito vicário. Jesus toma sobre si os nossos sofrimentos. Ele toma sobre si as consequências dos nossos pecados e até as consequências mais extremas. Essa consequência deste homem que se sente sozinho. Consequência do pecado. Eu me lembro de uma reflexão de Bento XVI, ele dizia: o que é que mais nos dá medo? O que mais nos dá medo não é nem a noite ou o sofrimento, é a gente ter que passar sozinho. E ele dava esse exemplo lá, Introdução ao Cristianismo. Se uma criança teme a noite, basta que alguém estenda a mão e toque na mão dela. Se ela se sente acompanhada, ela sabe que não está sozinha. Pois eu quero dizer a você, amado irmão e irmã, eu que passo com você os sofrimentos desta vida também, mas como seu irmão, eu quero dizer que Cristo passou a noite da nossa vida, que tomou sobre si todos os sofrimentos da nossa história, que tomou sobre si até a consequência mais dramática, que foi a morte. E que ali, tomando sobre si tudo isso, ele não viveu isso como um desesperado, porque nós sabemos que se tomou realmente sobre si esse sofrimento. É verdade também que aquele salmo, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo que é repleto de esperança. Sabemos que o Evangelho, todos vocês já sabem, quando remete a um salmo, ele não está colocando diante de nós o salmo inteiro. Pois então, é um salmo repleto de esperança. Podemos dizer de uma maneira até mais profunda, com São João Paulo II, né? Naquele Novo Milênio Neunte, ele diz assim, olha, Jesus, na sua pessoa divina, a pessoa divina estava gozando a alegria da união eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Mas realmente, no nível humano, ele sofreu esta dor, que é a nossa dor. Como é que isso é possível? Aí ele dá o exemplo dos santos da igreja. E aí aquilo que a gente chama de teologia espiritual, a experiência dos santos. Você tem, por exemplo, uma santa como Santa Teresa de Calcutá, que vive toda aquela escuridão que ela viveu, mas ela ressignifica quando ela compreende que aquela escuridão que ela viveu durante 40 anos, sem ceder, era uma participação no abandono que Jesus sentiu sobre a cruz. Então, a partir de agora, aquela escuridão já tem outro sentido. Aquela escuridão passa para ser a ela, mesmo dura, mesmo me trazendo sofrimento, mas tem um sentido de união com seu esposo. Então, se isso é verdade em relação a uma santa como é Santa Teresa de Calcutá, com muito mais verdade em relação ao Filho Eterno de Deus, que tomou sobre si os nossos sofrimentos, mas não os viveu como um desesperado. E nos ensina, então, a do alto da nossa cruz, mesmo sofrendo, não viver os sofrimentos e as tribulações como desesperados. Nós não podemos, porque nós sabemos que a cruz transforma toda a realidade, por mais dramática que seja, numa realidade de vida. E aí, meus irmãos, essa coisa que deve estar presente diante de nós num momento de tanto sofrimento. É verdade. Num momento de tanto sofrimento. Eu cito aqui um outro texto também de Santo Agostinho que eu trouxe para vocês hoje, em uma outra homilia do santo dessa semana. Ele diz, fala sobre a morte de Cristo. Ele diz, olha, morrendo, ele matou em si a morte. É interessante a gente perceber isso, porque nós vamos viver o mistério da cruz na sexta, mas no sábado nós vamos contemplar Cristo no sepulcro, porque ele toca a realidade mais dramática da nossa existência até a morte. Mas o que é que acontece ali? Morrendo, matou em si a morte. Por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu a corrupção, a nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida de incorruptibilidade no fim do mundo. Ele não precisou de nós para nos salvar, entretanto, sem ele nada podemos fazer. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos, mas nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Então, para dizer assim, Santo Agostinho vai dizendo, olha, ele realiza por sua morte, também por sua morte, esse mistério
de salvação. Eu me lembro de um texto lindo que eu no início da conversão, assim, que a morte se atreveu a tocar em Cristo e desde o momento que a tocou, ela se tornou vida. Então, seja qual for a realidade e desespero que nós estejamos passando, nós devemos manter firmes no coração a esperança que só a cruz pode me dar, só a cruz pode lhe dar. Nós jamais sofreremos como desesperados. E aí eu quero entrar já na conclusão desse momento. Deus nos ama. Deus nos dá como prova a cruz. A cruz plantada na nossa vida é capaz de transformar qualquer realidade. Mas mais ainda eu quero dizer, lembrando a vocês aquele livro escrito pela Santa Teresa Benedita, Edith Stein, A Ciência da Cruz. Ela examinando a obra de São João da Cruz, ela vai dizer, olha, o que é a ciência da cruz? Não é só um conhecimento intelectual, mas é a gente aceitar na vida todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as responsabilidades como uma participação na cruz de Cristo. Então, quem vive esta ciência da cruz, a este que aceita, ela dizia, a ciência da cruz, este passa a experimentar na vida, dizia a santa, um poder redentor. É a mesma experiência que faz São Paulo. Nos seus escritos, ela vai citar São Paulo. Viver a ciência da cruz, acolher no coração a ciência da cruz e experimentar o poder redentor. Então nós podemos dizer, diante das dificuldades, não procurar fugir delas, mas vamos fazer a oferta destas dificuldades a Deus. Diante dos sofrimentos, como nós somos um povo sacerdotal pelo batismo, oferecer a Deus nossos sofrimentos em oração, unido tudo isso à cruz de Jesus Cristo. Então isso é ciência da cruz. É conhecimento, é ciência da cruz. A partir daí começa a operar em nossa vida um poder redentor, uma esperança até em uma alegria, com uma água viva que do alto da cruz brota do coração de Jesus. Como a vida que Maria Santíssima pôde contemplar quando ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho, quer dizer, a fecundidade espiritual. Que Deus nos dê esta ciência da cruz e que a gente seja capaz dessa oferta e que isso já é para nós um grande caminho de coisa prática para a gente fazer, a partir inclusive daquilo que nos sugere as orações da nossa comunidade. E onde tem isso, meus irmãos, aí tem amor. Nessa oferta que fazemos, e podemos fazer pela família, podemos fazer por tantas coisas, e podemos transformar isso em oração por aquelas pessoas que nos fizeram sofrer. Aí existe amor, é uma mística, é uma coisa grande, porque está alicerçado em Cristo. Eu me lembro que Bento XVI dizia, veja, nunca podemos esquecer, outro ensinamento de Bento XVI lá no livro Jesus de Nazaré. Ele dizia, olha, o povo diante de Jesus precisa escolher entre dois modelos de salvação, entre esse Jesus, o caminho dele, o caminho da cruz, e aquele caminho que é o caminho da violência, o caminho talvez das teologias, da prosperidade da vida, né? Daquelas teologias que não são verdadeiras, que negam a cruz de Cristo. E aí o povo diz não a Cristo e diz sim a Barrabás. Ele dizia bem, isso é escolher um modelo de salvação. Então nós somos desafiados pela graça de Deus e com a graça dele a hoje escolhermos quem nós queremos ser e dizermos sim à cruz de Cristo, sim a esta salvação, sim à ciência da cruz, clamando a Deus a força e a graça que só ele pode nos dar, de sermos verdadeiramente coerentes e trazemos na nossa vida, por conta da cruz de Cristo, o poder redentor de que falava Edith Stein, de que falava Santa Teresa Benedita, ofertando isso aos nossos irmãos, às nossas irmãs, e isso já é amor. Porque, meus irmãos, falar de amor, nós precisamos lembrar aquilo que nos diz o evangelista São João. E agora prometo que vou terminar dizendo assim, olha, é verdade, ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus irmãos. É Jesus esse que dá a vida em primeiro lugar. Mas depois ele diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, se Cristo assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nós devemos nos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Essa é a dinâmica da vida cristã. Esse é o segredo verdadeiro. Se a gente tira todo o floreio, essa é a coisa para a gente viver. E assim a gente fala da nossa espiritualidade, das pequenas coisas. Então é aí nesse caminho que a gente precisa ouvir essa oferta, essa ciência da cruz,
essas pequenas coisas, sabendo uma coisa com muita humildade, nós somos aprendizes. A gente pode parar hoje em casa e perguntar, mas como é que eu vou poder amar? A oferta é uma coisa, é ser consolo nessa situação de morte que tantas pessoas estão passando, pessoas que estão vendo seus familiares partirem, pessoas que estão com medo mesmo por terem contraído. Ser consolo, sim, ser consolo é amor, já é amor. Mas ainda mais a gente pode se perguntar humildemente, como eu posso ser aprendiz deste amor aqui, agora, no dia a dia da minha vida, né? Se não fosse possível, Santa Teresinha no Carmelo não teria ensinado tudo que ela ensinou. Aqui, no dia a dia da nossa vida, na nossa clausura diária, a gente pode encontrar um caminho para amar. A gente pode encontrar a ciência da cruz, como encontrou São Francisco, que vinha marcado com as chagas, com os estigmas, que rezava no Monte Alverne: Senhor, eu quero sentir no meu coração o amor que tu sentia quando o Senhor entregou a vida pela salvação da humanidade. E aí ele tem a visão daquele anjo e sente como que um raio caindo no seu corpo, cai adormecido, e quando acorda tem 5 chagas abertas no seu peito, manando muito sangue. Manando sangue. A ciência da cruz. A ciência da cruz que tinha São Francisco. A ciência da cruz que tinha Santa Teresinha da Sagrada Face, do Menino Jesus da Sagrada Face. Ciência da cruz que tinha Santa Teresa de Calcutá. A ciência da cruz, que Deus nos ensine esse conhecimento esperançoso, com suave alegria nestes dias. E o que mais posso dizer, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Cristo, sermos fiéis à sua vontade. Que Deus, que nos ama, mesmo sendo nós pecadores, fracos, mas Ele nos ama, nos torna plenos da sua graça. Não tenhamos nunca medo de confiarmos na misericórdia de Deus, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo. Termino chamando vocês para fazer a oração da comunidade, para que a gente possa fazer essa oração por todas as intenções que nós estamos apresentando nestes dias. Algumas intenções que vão ser colocadas no quadro de avisos, as nossas próprias intenções. Então eu chamo você comigo a fazer essa oração. E quero dizer de novo, a oração da comunidade não é só uma coisa que a gente reza. Se a gente perceber nas entrelinhas, elas nos apontam a prática de vida, tá certo? Então rezemos juntos. Ó Senhor ressuscitado, Deus de amor nascido em um presépio, Tu és, Senhor, a fonte de nossa alegria, sorriso e esperança. Confiamos em Tua misericórdia, nos abandonamos em Teu coração. Suplicamos que envies o Espírito Santo sobre nós e toda a comunidade, para que, conduzidos por Ele, sejamos expressão do Teu amor, espalhemos no mundo o sorriso de Tua linda face. Senhor, ajuda-nos a viver o carisma que nos destes, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a missão que nos confiastes. Envia-nos, Senhor, vocações para este carisma, para esta missão. Abençoa, Senhor, as nossas missões. Faz frutificar, Senhor, nossa evangelização. Amém. E vamos rezar o coração de Jesus, coração amável de Jesus, cujo amor excede todo conhecimento. Coração terno de Jesus, que vos alegrais em compartilhar vossos mistérios com os pequeninos. Coração paciente de Jesus, que em grande misericórdia aceitais vos prender as nossas pequenas ofertas. Eu vos ofereço alegremente neste dia, em todos os pequenos atos de amor e sacrifício de hoje, toda a minha vida, para que, unida ao coração imaculado de Maria, Mãe da Esperança e Virgem do Sorriso, e ao vosso coração eucarístico, sacramento da nova e eterna aliança, sirva a difusão da vossa paz, alegria, amor e esperança no mundo. Especialmente apresento-vos, Senhor, as seguintes intenções, todas as intenções que estão colocadas pelos nossos irmãos, todas as suas necessidades, todos os seus desejos. Eu peço que a gente reze hoje em comunhão por todas as necessidades dos nossos irmãos materiais e espirituais. Como também nós entregamos, Senhor, em vossas mãos a fundação da nossa comunidade, todos os consagrados e as suas famílias. Talvez as intenções que você traz em relação às suas famílias, nós entregamos as nossas famílias a Deus, para que as nossas famílias sejam um lugar do conhecimento de Deus,
Entregamos os discípulos, os postulantes, os vocacionados. Entregamos o nosso pároco, Padre Elvis, entregamos os padres, que são nossos irmãos, entregamos o Padre Cláudio, entregamos nosso bispo, Dom Delson, entregamos o Papa Francisco. Amém. Irmãos, então, durante estes dias, mais uma vez eu proponho, tenha um momento de oração em casa, faça uma programação para a família, reze o mistério do texto, leia um texto bíblico, acompanhe com a sua família o Tríduo Pascal e não deixe de participar das celebrações. Paz e alegria, estamos com muita saudade de vocês, eu estou especialmente com muita saudade. Amo muito vocês, quero deixar para vocês o meu abraço.